Bom, pessoal, então nessa série, cultivo de micro-orquídeas, essa é a parte 1, vamos falar um pouquinho sobre conhecimento, né? Então é uma coisa bacana que eu gosto de falar bastante sobre isso, né? Porque muitas vezes a questão do conhecimento, né, que a gente fala sobre o cultivo de orquídeas, né, é algo que também não depende isso, não depende de outras pessoas. Né? É uma coisa muito bacana que o conhecimento, a gente não precisa de outras pessoas para adquirir esse conhecimento. Depende só da gente mesmo, depende do nosso interesse em buscar essa informação sobre as plantas. O que a gente precisa? Muitas vezes ter como a base o nome da orquídea. Né? Então, por isso que é uma coisa muito importante que a gente tenha sempre a identificação correta das orquídeas que a gente tem em casa, né? Então, quando a gente fala assim de orquídeas, que nem essa daqui, olha, Pteroceras semiteretifolia, eu preciso ter a identificação correta dela, preciso saber o nome certo dela, porque tendo o nome correto da orquídea, fica muito mais fácil de eu buscar informação sobre ela. Não é verdade? Agora, se eu não tenho nome ou se eu não dou muito atenção para isso, eu nunca sei direito o que é a minha orquídea, o que ela gosta, da onde que ela vem, qual é o clima que ela gosta. E na maioria das vezes a gente acaba perdendo ou matando a nossa orquídea porque a gente tem pouco conhecimento ou falta conhecimento sobre aquela espécie que a gente está querendo cultivar. Né? E por que eu falo sempre que é uma informação que depende da gente? Porque isso a gente tem que buscar, né? E muitas vezes a gente, né, eu também me coloco nisso, o brasileiro ele não tem muito hábito de leitura, né? E eu também, como um brasileiro, não tinha esse hábito de leitura. E isso me atrapalhava muito, principalmente no começo, quando eu estava começando a cultivar orquídeas, né? E aí o que eu percebi? Que eu tinha que buscar informação, eu tinha que ir atrás, né? Isso foi uma característica porque eu trabalhava em laboratório farmacêutico, antes de trabalhar em cosmético. E uma característica é que você precisa estudar muito, fórmula de medicamento, tudo isso, e isso me ajudou bastante no meu trabalho. E no cultivo de orquídeas não foi diferente, me ajudou bastante, por quê? Porque ali eu vi a necessidade de ir buscar conhecimento. E muitas vezes, gente, isso a gente precisa fazer um pequeno investimento. Por que hoje? Hoje a gente já tem algumas revistas, alguns periódicos, que nem o Boletim da CAOB, né? O Boletim da CAOB, ele também sempre tem algumas informações muito interessantes. Quando a gente fala de orquídeas, de cultivo de micro-orquídeas, isso ajuda bastante mesmo, né? Então, é importante, então, o Boletim da CAOB é um material que eu utilizo, não é um material muito caro e é fácil de vocês adquirirem. Uma outra... Você é colunista. Sou colunista também, acabo escrevendo muitas matérias, né? Também junto lá com o pessoal da CAOB, com o Valdeci. Aqui é a coletânea de orquídeas, né? Então nós já estamos aqui no número 18, né? Então essa daqui também já saiu o número 18. Aqui a gente acaba tendo muitas informações sobre o habitat, sobre as orquídeas. E o investimento, gente, para vocês terem uma ideia, vai ficar em torno de R$20, R$25 a cada 2 meses, a cada 3 meses, que se torna um investimento muito pequeno para a gente poder adquirir esse conhecimento. Aqui também é uma pena que a gente não está tendo mais, né, mas foi lançado até o número 37, né, a revista da OSP, mas ela também é uma revista que ela é recheada de informações, né? Então a revista da OSP também é uma fonte de informação para a gente buscar conhecimento. Agora, se de repente a gente precisa investir um pouquinho mais, e vale a pena a gente investir, a gente quer investir em leitura, quando a gente fala de micro-orquídeas, tem alguns livros que eu acho muito interessante, né? E um deles que eu gosto bastante, que é esse daqui, A Serra dos Órgãos. Por quê? Esse daqui ele foi um livro, né? Se vocês lerem o prefácio, ver como que é o prefácio desse livro, vocês vão ver que é um livro que ele não foi feito para biólogo, não foi um livro que foi feito para... vamos dizer assim, para pessoas, para biólogos, taxonomistas, para as coisas desse tipo. Foi um livro que ele foi feito para cultivador,
paroquidófilos também. E aqui o que é interessante, que ele fala bastante sobre o habitat, sobre as regiões, sobre cada espécie. É lógico que ele dá preferência, olha, fala várias informações de clima, altitude, onde que a orquídea vegeta, e isso ajuda muito para que você adquira conhecimento sobre as espécies. Ah, Roberto, mas nem todas as espécies que tem na Serra dos Órgãos tem nas outras regiões. Concordo com você, isso é plena verdade. Mas muitas vezes ele está falando sobre octomérias. Opa, então a gente já tem uma característica interessante de octomérias. Ah, ele está falando sobre uma maxilária, ele está falando sobre um epidendro. Então tudo isso é muito interessante que tem nessas informações, porque ajuda muito a colecionadores, principalmente para cultivar. Ah, e tem outros livros que aí a gente fala, já são livros que são de fora do Brasil, não são livros nacionais, mas aí muitas vezes se a pessoa quer investir um pouquinho mais, vale a pena, né? Então esse daqui é o Compêndio de Micro-Orquídeas, Miniature Orchids Espécies, então são 2 volumes, e aqui também ele é muito rico, ele é em inglês, né? Mas olha, é um material muito rico também, que mostra muitas informações aí sobre as espécies em miniatura ou as micro-orquídeas, né? É um livro fantástico, é uma coleção fantástica, né? E tem um outro também que foi lançado pelo amigo Adam Keramens, né? Que é o Pleurothalides, Neotropical Joias, ou Gils. E aqui também da mesma forma, olha só, muito rico em ilustração e fala muito aí, muitas informações sobre as plantas, né? E isso daqui é um material fantástico para a gente adquirir conhecimento. E isso é importante. É importante que a gente adquire conhecimento, porque eu sei, muitas vezes que a gente fala, ah, Roberto, mas tem plantas que são difíceis de cultivo. Claro, tem. Essa daqui é um Lepanthes Telepogniflora. Realmente é uma planta de um cultivo difícil. Mas se você tem as informações e tem um conhecimento sobre o ambiente que essa planta gosta, fica muito mais fácil de você cultivar. Para vocês terem uma ideia, esse tipo de planta eu cultivo junto com essa planta. Isso daqui é uma Barbosella coagnicianda. Vejam só que coisa linda, que planta fantástica. Essa planta está cultivada junto com essa. Ah, Roberto, mas são climas e ambientes totalmente diferentes. Sim, como que eu fiz isso? Criei dentro do meu orquidário vários microclimas. Então essa planta ela está no lugar mais alto no orquidário e essa daqui está no lugar mais baixo e mais protegido de luz, onde que tem uma maior umidade. Então são essas questões que a gente tem que começar a entender um pouco. Por isso que a gente fala muitas vezes, esses livros vão te esclarecer muita coisa. Ah, essa planta ela gosta mais de ser desenvolvida no topo, fica mais em topo de árvore, na região onde tem mais luminosidade. Ah não, essa daqui fica mais no meio das árvores, essa fica mais na base das árvores. Então ali você tem uma ideia aonde você vai colocar a orquídea no teu orquidário, se ela gosta de mais luz, se ela gosta de menos luz. E sem conhecimento, isso vai ficar difícil. Cada vez mais você vai ter mais prejuízo, você vai investir mais dinheiro em planta e vai perder mais dinheiro. Então, olha só, essa daqui é uma Barbosella coagniciana, olha só que coisa linda. Tá linda demais essa planta. E essa daqui é uma das que eu tenho. E uma planta dessa daqui, e o que eu acho que é interessante que a gente se diga, né? Uma planta dessa, para chegar nesse tamanho, são vários anos de cultivo, tá? Isso daqui é uma micro-orquídea. Então, para que essa planta se desenvolva e chegue nesse ponto, são de 10 a 15 anos de cultivo. Essa planta aqui, eu acredito que eu tenho, desde que a gente morava lá no Jabaquara, eu já tenho mais ou menos uns 10 anos de cultivo ou mais nessa planta aqui, tá? Então, olha, você veja como é que está a planta. Se eu não tivesse um ambiente adequado para ela, ela não ficaria desse tamanho e não se desenvolveria assim. Agora, uma outra coisa interessante que eu quero mostrar para vocês é isso daqui. Não sei nem se vocês vão conseguir enxergar, mas eu vou mostrar. Vou colocar o dedo. Olha aqui, tá vendo essa planta? Olha aqui, ó, ela tem aqui os bulbinhos, tá? Se desenvolvendo aqui em cima, ó. Tem os bulbinhos e aqui tá a planta com as folhinhas, tá?
Essa planta aqui é um bulbofilo nummularioides, tá? Então, esse daqui é um bulbofilo, tá? Essa daqui é uma barbocella. Se eu dizer para vocês que essa planta aqui eu tenho mais tempo de cultivo do que essa barbocella, é uma coisa que muitas vezes você fala, ó, essa daqui é uma das plantas mais raras que eu tenho no meu orquidário. Essa planta aqui ela tem mais de 10 anos de cultivo comigo. E olha o tamanho da planta. Essa daqui é uma planta adulta, já floresceu várias vezes, floresce todos os anos. Inclusive ela está com 3 botões, né? Está com 3 flores aqui para abrir, né? E é uma planta que tem um tempo maior de cultivo do que essa barbocella comigo. Então vocês vejam, se eu não, como é que eu vou conseguir manter uma planta dessa? E as duas estão no mesmo ambiente. Uma em cima e uma numa parte intermediária. E aí o que é engraçado, tem 3 plantas que a gente estava falando aqui. Então essa está numa parte de baixo com mais umidade, que é o Lepanthes teripogniflora. Bulbofilo nummularioides, ele está já numa parte mais intermediária e a barbocella está numa parte mais alta. Ah, Roberto, como é que você sabe isso? Conhecimento, é lendo, a gente vendo essas informações em livros, né? Então isso é o que nos ajuda muito para a gente saber que local, de que forma que eu vou plantar a orquídea, de que forma que ela gosta, né, de se desenvolver. E isso a gente tem que ir aprendendo, tem que ir lendo. Pode-se trocar também essas informações com pessoas que têm um maior conhecimento, mas aí você vai depender do bom senso, da pessoa te ajudar e te falar e te dizer a respeito disso. E o livro não, você vai lá e lê, só que você vai ter que se empenhar um pouco mais. Não depende de ninguém, depende só de você como cultivador, de você poder buscar essa informação. Tá joia? Então isso é um conhecimento que ninguém vai tirar de você, né? Mas você precisa ir atrás, ler e se informar a respeito disso, para você poder saber as diferenças de como cultivar essas orquídeas dentro do teu orquidário e todas elas dentro do mesmo ambiente. Agora, o que você precisa fazer? É saber que local do teu ambiente, que forma que você vai criar esse ambiente no teu orquidário. E aí é a questão do conhecimento. Bacana? Então isso é importante que a gente fala. O conhecimento, eu divido ele em 3 partes. Tá? Então, primeiro, esse conhecimento que a gente vai adquirir nos livros, saber se a planta é epífita, se a planta não é, se é uma planta terrestre, que nem eu tenho aqui, ó, um Sinorchis, esse daqui é um Sinorchis fastigiata, tá? Então ela é uma planta terrestre e olha ela aqui, ó, a floração dela. Parece um bonequinho, parece um hominho, né? Olha só, ela é muito bonita, né? Essa daqui, então é o Sinorchis fastigiata, olha só. Muito lindo, muito bacana. E também está dentro do mesmo ambiente, só que ela está sendo cultivada de uma forma diferente. O substrato é diferente, o local onde que tem as regas é diferente. Então tudo isso a gente tem que aprender, né? E isso é o conhecimento nos livros que vai nos dar. Tá joia? Agora, qual que é a segunda parte do conhecimento que eu acredito que é muito, muito importante também? O teu ambiente. Você precisa conhecer o teu ambiente. Quais são os pontos positivos e os pontos negativos que o teu ambiente tem? Se o teu ambiente tem muita luz, o que você precisa fazer para bloquear um pouco essa luz? Então você precisa conhecer o seu ambiente, saber o que ele tem. Ah, ele tem muita luz, ele tem muito vento, ah, ele é piso, ele é terra, ele é um orquidário coberto, ele é um orquidário que não tem cobertura, eu moro numa chácara, eu moro na cidade, é um apartamento. Então tudo isso vai te dar muitas informações e base de informação para você saber qual que é a orquídea que você vai levar para o teu ambiente. Se você mora numa região que é uma região muito quente, né, que tem um calor ali muito forte, muitas vezes tem muitas orquídeas que você não vai poder cultivar. Por exemplo, que nem a gente estava falando sobre o Lepanthes. Se a tua região é uma região muito quente, muitas vezes esse tipo de planta você não vai conseguir cultivar. A planta vai sofrer e vai morrer.
né? Porque não é um ambiente, ele é muito diferente, é um extremo da onde ele se desenvolve. Então, muitas vezes a gente tem que ter esse conhecimento também do nosso ambiente. Eu já conheço as plantas, então agora eu conheço o meu ambiente para eu saber que tipo de planta que eu posso levar para o meu cultivo. Porque muitas vezes, Roberto, mas eu quero cultivar lepantes num lugar muito quente. Aí sim, bacana. O que você vai ter que fazer? Vai ter que criar um microambiente que você possa cultivar o lepante nesse microambiente. Aí você vai ter que investir, né? Então todo o dinheiro que a gente investe em planta, a gente também investe na nossa estrutura. Então você vai ter que investir para ter esse tipo de planta. Obrigado. Como a gente estava mostrando, as neofinécias. Neofinécias, elas são plantas que gostam de bastante luz, bastante luminosidade. Só que são de ambientes mais temperados, não são de ambientes muito quentes. Então a gente tem que adaptá-las a esses ambientes quentes. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado também para o cultivo dela. Como é que eu sei isso? Lendo, buscando informação. Não tem uma outra forma. E isso nos ajuda muito para a gente saber quais são as espécies que a gente vai escolher. Porque a gente tem uma mania feia. Eu também estou nesse meio. A gente vai numa exposição ou vai no orquidário e a gente compra as plantas pela beleza, né? E isso é complicado, porque olha, eu olho para uma planta dessa, você vai no orquidário, você olha uma planta dessa, você fica doido, você quer levar para a tua casa, você quer levar para o teu orquidário, você quer cultivar a planta no teu orquidário. Mas será que esse tipo de planta vai se dar bem no teu orquidário, no teu ambiente, na forma que você cultiva? Essa é a grande questão. Não adianta você levar a planta para a tua casa e depois você pensar assim, e agora, o que eu vou fazer? Não, eu quero essa planta, poxa, eu vou buscar informação sobre essa planta, ver se o meu ambiente eu consigo cultivar essa planta, e aí sim eu adquiro a planta e eu compro a planta. Né, que nem eu estava conversando esses dias com uma cliente, né? Ela fez uma compra de plantas, né? Ela mora em Goiás, se não me falha a memória. E aí o que ela estava escolhendo? Estava escolhendo duas vandas, ok. E aí ela estava escolhendo o Bulbophyllus Tresk ou o Bulbophyllus Tiuro, né? E aí ela me perguntou, Roberto, olha, qual que eu escolho? O Tiuro ou o Tresk, né? Qual dos dois? O Tresk ele é mais amarelinho e o Tiuro lembra o plumato, ele é bem mais longo. E aí ali a gente conversando, falando, olha, tua região é quente. Se você levar o Tresk, dificilmente você vai conseguir desenvolver essa planta aí na tua região. O Tiuro, ele já é de região mais quente, então vai ser muito mais fácil você adaptar no teu orquidário e no teu cultivo. Vocês entenderam? Então essa informação é importante que você tenha para você poder adquirir as plantas e montar a tua coleção de plantas, de orquídeas no teu orquidário. Bacana? Então isso é importantíssimo. Então pronto, conhecimento sobre as plantas. Então a gente tem que buscar, ou que sejam em livros, na internet, hoje é muito fácil a gente conseguir, digita o nome da planta, vai ter muitas informações. Eu uso muito o IOSP, né? Então você coloca o nome da planta, né? O gênero e a espécie, e depois você escreve IOSP, IOSPE, IOSP, né? Depois do nome, e clica, já vai aparecer, praticamente aparece nos primeiros ali, esse site. Você entra lá, tem várias informações, qual é a altitude dessa planta, qual que é a temperatura dela, qual o tamanho da flor, se é perfumada, se não é, a luminosidade, e essas informações te ajudam bastante. Ah, é 100% certa? Não, não é 100% certa, mas te dá um norte, te dá uma ajuda para você poder ter informação a respeito disso. Tem o Reflora do Brasil também com muitas informações, Kiel, né? Kiel teve algumas modificações agora, mas ele acabou te dando muito mais informação do que ele te dava no passado. É um pouco mais difícil de acessar ou de você achar a planta que você quer, mas te dá muito mais informação. Kiel, K-E-W, aí você clica lá, coloca o nome da planta, você precisa colocar agora, antigamente você colocava só o gênero e já aparecia as espécies, agora não, você tem que colocar o nome da planta, o gênero e a espécie, e depois aparece muita informação. Então, hoje a internet é de graça, gente.
Então, de graça não, né? Mas a gente paga aí um valor que já está embutido nas nossas contas do mês. E isso ali a gente consegue ter toda essa informação ali. Da mesma forma, associações, a gente participar de reuniões de associações, porque ali a gente vai discutir e conversar bastante a respeito de plantas e o nosso conhecimento cada vez vai aumentar mais. E aí, a partir do momento que a gente conhece o nosso ambiente, isso já ajuda bastante para que nós também possamos aí dentro do nosso ambiente, o que a gente tem no nosso ambiente, o que eu posso adquirir de planta para colocar nesse ambiente. Já ajudou bastante. Então, o primeiro e o segundo conhecimento. Agora vem o terceiro conhecimento, que eu acho que esse é o mais importante de todos os três, tá? Que é o conhecimento sobre nós, né? Nós como orquidófilos, né? Ou, né, que a gente fala, eu sempre coloco muito uma diferença, né? A gente é orquidófilo, a gente é acumulador de planta, né? Então a gente tem que saber essa diferença, onde que a gente se encaixa e aonde que a gente precisa mudar. A gente precisa mudar de acumulador de planta para orquidófilo, né? Ou, né, a gente sair dessa parte de acumulador de planta. Já fiz muito isso, já perdi muita planta, já tive muito prejuízo, já matei muita planta por essa questão de acumular, sair comprando desenfreadamente aí plantas. E isso, gente, a gente acaba tendo um problema muito grande dentro do nosso orquidário, que é espaço. O espaço é limitado, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Uma outra questão é o tempo. A gente se conhece, a gente sabe quanto tempo que eu tenho disponível para cuidar das minhas orquídeas. Então, quantas plantas que eu posso ter? Posso ter 10, 20, 100, 1000, 2000 plantas? É isso que vai ter, porque você vai precisar de tempo para cuidar das suas plantas. Não adianta você comprar a planta por lá no canto e esquecer dela que todo ano ela vai florir. Não, você vai precisar cuidar dela, vai precisar regar, vai precisar adubar, vai precisar muitas vezes trocar substrato, ver um ambiente que está melhor para ela se desenvolver. Então, quanto tempo você tem também disponível para cuidar das suas plantas? Ah, Roberto, eu tenho plantas, eu gosto de orquídeas, mas eu tenho pouco tempo. Poxa, legal, bacana, você pode ter orquídeas também. Então o que é interessante? Você procura espécies de cultivo muito mais fáceis, que não precisam de tanta atenção para se desenvolverem. Ah, Roberto, não tenho tempo, eu quero espécies mais difíceis, eu quero ter aí uma coleção muito mais variada. Bom, aí você vai ter que ter um pouco mais de tempo para cuidar dessas plantas. Então, e aí outra coisa importante, você vai se conhecer, você sabe se você vai ter aí que buscar esse conhecimento, onde que você precisa melhorar, para você poder cada vez mais melhorar e aumentar a sua coleção. Então, o que é importante, gente? Conhecimento. E o conhecimento não se limita só à planta, né? Ele está muito diretamente ligado a 3 fatores. A planta, né? Então a gente conhecer a planta, a gente conhecer o nosso ambiente que a gente cultiva, onde que a gente vai cultivar as nossas plantas, e o conhecimento sobre nós, né? Como nós se portamos dentro do cultivo, né? Se a gente tem tempo para cuidar das nossas plantas, porque isso, o que é importante que a gente pense, né? Uma planta também, ela é um ser vivo. E ela depende dos nossos cuidados. Ela depende, a gente trouxe ela do orquidário, ou trouxe ela do orquidário, está levando para a nossa casa, e ela depende 100% da gente para que ela possa se desenvolver e para que ela possa florescer e crescer dessa forma que eu estou mostrando para vocês aqui. Né? Se eu não tiver um cuidado com essa planta, não der a luminosidade adequada para ela, não regar, não adubar, não fazer todos os procedimentos que eu tenho que fazer com essa planta, eu não vou ter uma planta bonita como essa. Olha, é uma planta pequena, essa daqui é uma Ascocentrum pulaceum alba, ele está com 1, 2, 3, 4, 5, ele está com 5 hastes florais. Olha só que beleza. Uma planta dessa, ela precisa de cuidado. Eu tenho que determinar, ter um tempo para cuidar dessa planta, porque se eu não tiver, ela não vai fazer tudo isso sozinha, ela precisa de uma ajuda com relação à alimentação, com relação aos cuidados, para que ela se desenvolva e fique uma planta, olha, dessa forma, bonita como essa está. E precisa dos nossos cuidados, precisa principalmente da nossa atenção. Então,
Se a gente tem pouco tempo, então a gente tem que diminuir o número de plantas que a gente vai ter no nosso orquidário, né? Se tem pouco tempo, também eu vou ter que procurar espécies que não dependam de tanta mão de obra para a gente cuidar, que sejam plantas que sejam mais fáceis da gente cuidar. E aí, o que você fala? Poxa, aquele conhecimento que eu adquiri nos livros, aí que vai fazer a diferença. O conhecimento que eu sei sobre o meu ambiente de cultivo vai fazer a diferença, porque as espécies que eu escolher vão ser a possibilidade de que o meu cultivo dê certo vai ser muito maior. Mas tudo isso depende, claro, de nós, né? Então, muitas vezes a gente fala assim, poxa, a orquídea, ela é uma planta muito delicada, ela morre fácil. Não, simplesmente o que aconteceu? Você não deu o mínimo para ela para que ela possa sobreviver e se manter viva dentro do teu orquidário. Por quê? Porque te faltou conhecimento. O teu ambiente muitas vezes não estava preparado para receber aquela orquídea. E aí o que aconteceu? Ela não se adaptou, ela não se desenvolveu e ele se acabou matando a planta. Porque a orquídea não morre, gente. Orquídea é um bicho difícil de morrer, tá? Ela não morre, ela é teimosa. Ela se vira de todo jeito para poder viver. Agora, se a gente não der o mínimo que ela precisa para ela poder sobreviver, ela acaba morrendo. E aí a gente que matou a planta. Não foi ela que morreu, foi ela que matou. Ou a gente não fez uma escolha correta para o nosso ambiente, para a nossa forma de cultivo. E isso é onde o conhecimento faz toda a diferença. Bacana, pessoal? Bom, eu acho que era isso que eu queria aí passar. Acho não, é isso que eu quero passar para vocês, que são essa atenção. Então, conhecimento, divido ele em 3 partes. Conhecimento que a gente adquire sobre as plantas, sobre as orquídeas que a gente quer levar para a nossa casa. O conhecimento sobre o ambiente que a gente quer cultivar as plantas, que a gente vai colocar as nossas orquídeas. E o conhecimento sobre nós. Quanto tempo, quanto que eu posso me dedicar e quanto eu estou preparado para cultivar. Quanto que eu vou poder me doar para o cultivo de orquídeas. E a partir daí eu vou começar a escolher melhor as plantas para eu colocar dentro do meu orquidário. Tá joia, pessoal? Bom, é isso que eu queria conversar com vocês hoje, tá bom? Então essa é a primeira parte. Semana que vem a gente continua aí com o cultivo de micro-orquídeas, tá bom?